nosso assunto preferido, que é a astrologia, do meu, pelo menos. Eu também. A gente passa por essas oposições e quadraturas de Saturno, e cada vez que a gente passa por uma oposição ou quadratura, ou mesmo o próprio retorno de Saturno, né? Para quem não conhece o que eu estou falando, quando a gente nasce, a gente está com Saturno num determinado ponto do nosso mapa. Por volta dos 7 anos, ele já fez um ângulo de 90 graus, né, no céu com o nosso Saturno natal. E isso já demanda uma série de mudanças, né? Falando, já que hoje nós estamos falando de Saturno, sim. Quando o Saturno faz uma quadratura com o nosso Saturno natal, que a gente fala que é por volta da adolescência, uns 14, não, por volta dos 7 anos, a primeira quadratura. Né? É quando a gente começa a assumir uma certa maturidade, que é quando a gente vai para a escola. Exatamente. E eu não sei se você sabe, por volta dos 7 anos, o nosso corpo ele já está com todas as células trocadas. A gente não tem mais células do sangue da mãe, a gente não tem mais células que vinham, né, do desenvolvimento como feto e como criança, né? A gente já tem toda... E isso faz muito sentido, né? Porque a gente está falando de troca de estruturas, né? E aí tem... que você começa... É que 7 anos, hoje em dia, 7 anos é outra questão, né? Mas no meu tempo, que eu entrei na escola com 7 para 8 anos... Eu também, né? De 6 para 7, é verdade. É porque eu faço aniversário em novembro e a escola não deixava eu entrar com 6 anos. É verdade. Eu também, de setembro, então, é verdade. Exatamente, eu tive que fazer 7 anos para depois, né? Mas... É verdade. E aí vem 14 anos, que é a primeira oposição. Aí vem a adolescência, toda aquela briga por estrutura, né? A questão de você questionar quem está te dando autoridade. Quem que está falando comigo? Aí você começa a testar os seus limites, testar a autoridade dos pais, testar a autoridade de professor, né? 21 anos. Outra quadratura, quando a gente começa a fazer escolhas profissionais, já entra na faculdade, né? Tô falando tudo da nossa geração. Adulto, hoje em dia tá tudo, né? Virou adulto, né? Oficialmente. Exatamente. Você começa a trabalhar, começa a ganhar seu dinheiro, tem tudo isso, né? E aí, com 28, 30 anos, ele volta para o famoso primeiro retorno de Saturno, né? Quando a gente percebe que se as estruturas que a gente escolheu até hoje estão funcionando, a gente continua. Pega aquilo lá e vai para frente, né? E continua. Não é porque fez 28 que parou. Você continua fazendo essa jornada ao redor. Então, a gente está falando dos retornos de Saturno e tem muito a ver com a história que você falou, né? Sobre essas pessoas que estão fazendo transição de carreira, estão deixando para lá o que não tem mais estrutura, o que não é mais... o que não cabe mais para a pessoa, sabe? Eu acho que a pessoa... A palavra é, não cabe mais. Então, assim, tem uma frase que todo mundo fala que eu acho muito legal. Relacionamento, anel e sapato, não adianta você forçar, que se não cabe, não é para você, entendeu? Então... Peraí, repete de novo. Como que é? Relacionamento, anel e sapato. Não adianta você forçar para caber dentro deles, porque se você não couber, é porque não é para você, entendeu? Amei, eu não tinha ouvido. Não é de minha autoria, mas eu achei o máximo. E eu sempre vou pegando as coisas para passar para frente, que eu acho muito legal, né? E é isso, as pessoas estão na transição. Eu acho que quem tem essa chance de estar em contato com uma crise, porque Escorpião fala de crise também, né? Sim. Tem essa chance de se reencontrar num outro papel na vida, por vários que a gente faz papéis nessa vida, e seguir em frente e conseguir se manter, eu acho que é uma vitória, sabe? Eu acho uma vitória. Então, essas pessoas que estão... Eu sempre falo isso, essas pessoas que estão em transição de carreira, que têm medo de arriscar, que acham que não vai dar certo, que a vida toda eu fui advogada, então eu não sei fazer outra coisa. Gente, fui quase a minha vida toda profissional publicitária, continuo sendo, não deixo de ser, né? Sim. Mas... Quando eu saí da empresa, eu pensei, cara, como assim, né? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu sei fazer da minha vida, né? Parecia que só podia fazer uma coisa. E aí a gente descobre que tem outras tantas habilidades, né? Como te falei no começo do nosso bate-papo, eu comecei a pegar minhas habilidades, que eram até então meus hobbies, né? Minhas paixões, e coloquei para jogo.
Estou muito bem, sabe? Estou muito bem. Sim. Muito bom. Então, a gente está falando hoje, né, pelo menos essa é a nossa pauta de hoje, sobre Saturno em Escorpião. Exatamente. Tá? Então, eu não tenho muita coisa aqui para não perder, porque é muito profundo, né? Aliás, intensidade e profundidade são tradições de Escorpião, né? Pois é. Então, falando de Saturno, como eu comecei o nosso bate-papo, Saturno é o Cronos, né? É o senhor do tempo, é o que marca a passagem do tempo e é o que dá forma para a nossa vida, né? Falando de esferas planetárias, que é uma coisa que eu gosto muito, também é um assunto que eu gosto muito, a alma, para quem acredita nisso, para quem gosta dessa abordagem da astrologia, a alma, quando está encarnando neste corpinho, ela passa por várias esferas planetárias. Eu vou falar aqui um pouquinho mais com uma abordagem tradicional, porque para mim está fazendo muito sentido falar da astrologia tradicional. Tá? A alma, ela passa por várias esferas planetárias. A primeira pela qual ela passa é Saturno. Saturno que dá a forma do nosso corpo, né? Então, nossa alma toma forma terrena, né? Então, é a estrutura da pele, a estrutura do cabelo, a estrutura dos ossos, né? Você vai tomando a forma e assim, sucessivamente, vão passando pelas esferas de Júpiter, trazendo conhecimento, trazendo sabedoria, trazendo fé, passando por Marte, Sol, Vênus, Mercúrio. E a última que ela passa é a Lua. E a Lua é que dá o nosso verniz de emoção, né? Para depois ela encarnar. Por que eu comecei falando disso? Porque Saturno é o que dá a nossa forma. E é o que faz o tempo, né? É o que registra a passagem do tempo. Da estrutura que você falou, que é importantíssimo, né? Exato. Então, aqui a gente está falando, Ed, de dois aspectos, né? Ou assim, dois assuntos que são verdadeiros tabus, né? Hoje em dia. Que é o Escorpião, né? Que é tudo que é proibido, tudo que é por baixo dos panos, tudo que não é visto na luz da superfície. E a gente está falando de Saturno, que é o grande restritor do mapa. Ele restringe, ele atrasa, ele faz com que as pessoas provem a sua responsabilidade, provem o seu valor para poder ganhar alguma coisa. Então, a gente está falando de dois aqui. Você fala Saturno, ai meu Deus, fala Escorpião. Né? A gente juntou os dois, né? Os dois mais... Então, mas não podia ser mais interessante essa mistura, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está falando de uma passagem do tempo, de um simbolismo, né? De novo, vou falar isso. A gente não é marionete de planeta. O planeta não faz nada com a gente. A gente cria, a astrologia é uma linguagem simbólica, né? Então, tudo que acontece no cosmo, no macro, acontece no micro também. Então, essa simbologia que a gente faz, ela é meramente comparativa. É uma comparação. O que acontece aqui, acontece lá fora, né? Então, uma coisa que eu também gosto muito de falar, eu estou falando de Saturno e Escorpião de uma maneira generalizada, porque existe muita diferença, porque a gente não sabe aonde está Marte no mapa da pessoa, né? Falando de tradicional, da regência de Escorpião, né? A regência original de Escorpião, que é Marte. Aonde está Marte na mandala dessa pessoa, né? Que casa que Saturno está, né? Que casa que Escorpião está ocupando no mapa dessa pessoa? Quais os aspectos que ele faz com os outros planetas? Uma mandala astrológica, para mim, é uma grande conversa. Está todo mundo sentado num grande teatro. Eu estou olhando o palco de um. Quem está lá não está olhando de outro. Quem está no camarote está de outro. Quem está no palco é outra. Então, assim, pontos de vista são diferentes. Quem está sentado na poltrona de Escorpião? Né? Aonde está Saturno sentado na poltrona de Escorpião? Qual que é o pedaço, né, do seu teatro que você está lá? Outra coisa, existem também as questões das faces, né? As faces, né, do signo, aliás, ele pode ser comparado como um decanato. Então, a gente fala, eu sou do primeiro decanato, dia tal, dia tal. Então, são os 10 graus 10 primeiros graus do signo, os 10 segundos e os 10 últimos graus, né? No caso de Escorpião, se a pessoa nasce nos 10 primeiros graus de Escorpião, ela tem a regência de Marte. Então, é um Saturno
mais marciana. Se ela nasce no 11º até o 20º grau, ela está numa regência de Sol, é um Saturno mais solar. É uma coisa meio estranha, porque Saturno e Sol, eles são meio que opostos, assim, né? O Sol está em queda em Aquário, que é o regente de Saturno, e o Saturno está meio que frito, né, quando ele está em Leão. Ele não gosta de Leão também, né? E no 3º decanato, ele está sob a regência de Vênus. Então, é assim, são 3 cores completamente diferentes. Completamente diferentes, que dá essa tonalidade para o Saturno e o Escorpião. Isso sem falar dos aspectos, sem falar da casa, sem falar de tudo isso, né? Então, quando eu falo que astrologia é algo para a gente estudar a vida toda, porque quanto mais eu estudo, menos eu sei. Isso que você falou tem muito a ver com um comentário que eu li hoje de uma seguidora que assistiu o vídeo sobre a Lua em Escorpião com o Rideu, e ela fez um comentário onde ela falou, nossa, bateu bastante coisa, mas assim, eu percebo que toda a parte de sombra que vocês comentaram, eu não vivi isso, não tem muito a ver comigo. E eu falei para ela exatamente o que você falou agora. Porque a gente tem que ver o teu mapa, que aspectos que eles fazem, em que posição que ele que está, né? Que casa que está. Sabe? A gente também leva em consideração as experiências de vida, né? O ambiente em que você cresceu e se desenvolveu. Tudo isso influencia. Eu falei, graças a Deus, você parece que só pegou ou desenvolveu o lado luz, que é maravilhoso o lado luz de Escorpião, da transformação, da superação de crises e de obstáculos, não é? Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. E talvez essa pessoa, ela esteja, o Saturno dela, esteja nos últimos graus do Escorpião, entendeu? No caso, a Lua, tem né? A Lua dela. A Lua, desculpa, até esteja numa abordagem um pouco mais... Eu considero assim, é meio tosco falar isso, mas assim, os primeiros graus de um signo são graus menos evoluídos, vamos dizer assim, tá? Não estou fazendo apologia se a pessoa evoluiu ou não. Mais primitivos, talvez. Exato. À medida que os graus vão se desenvolvendo, elas vão ficando, assim, o signo, ele vai tomando outras formas, né? Perfeito. E no final, ele está pronto para se transformar e passar para o signo seguinte, né? Então, essa também pode ser uma abordagem, né? E também vai depender também onde que está, né? A lua da pessoa. Tem vários aspectos, são várias as combinações possíveis, né? Escorpião, a gente está falando de um signo que todo mundo se arrepia quando fala, porque é um signo profundo, que lida com muitos tabus, que lida com coisas que as pessoas não querem olhar, tudo que é por baixo dos panos, né? Tudo que é meio o lado dark da vida. Sim, o lado dark perfeito, o lado dark da vida. É regido por Escorpião. Então, coisas que as pessoas não querem muito tocar, porque à medida que você entra em contato com alguns assuntos, você é obrigado a lidar com eles. Tem gente que não quer lidar com coisas que não quer lidar, ou porque tem medo, aliás, é um assunto de Saturno também, medo, né? Ou porque não gosta, ou porque é preconceituoso, ou porque é difícil para a pessoa lidar com aquilo, né? A gente está falando de Saturno em signo de água, então não só Escorpião. Escorpião é o mais dark de todos, mas a gente fala de Saturno em Câncer, Saturno em Peixes, Saturno em Escorpião, de uma forma assim, nós estamos falando de responsabilidade e lidar com essas limitações da emoção, porque a água é emoção, né? Então, o Saturno nos signos de água, eu acho que são os mais densos possíveis, sabe? Sim. Porque você está falando de concretude, que é o Saturno, que estrutura, que dá forma. Falando de um elemento que não tem forma, né? Que ele se adequa, ele se adapta. É difícil de controlar, né? Exato. Quando você pensa numa coisa mais mental, que vai mais para o lado do racional, né? Quando você fala de terra, é mais de estrutura, né? Então, a água, né, e o emocional, eu acho que é o mais difícil. Tanto é que a querida Nádia sempre falava, de todos os planetas, o mais difícil de a gente mudar é a Lua. Por quê? Porque é o instinto emocional. E instinto emocional, já está dizendo, é instinto. A reação vem antes do você parar para pensar, né?
Exato, exatamente. Você bate e depois vai falar o que aconteceu, né? Você Exatamente. leva e depois vai perguntar o que aconteceu. Mas é isso, né? Então, e outra coisa que eu acho bem interessante do Saturno em Escorpião, falando do ponto de vista, eu gosto muito de imagens, né? Eu gosto muito de trazer essa questão de imagens. O Capricórnio, né? O Saturno, que é o regente de Capricórnio, a cabra montanhesa, ela sobe nas alturas para ver o que está acontecendo. Ela tem uma visão, né, panorâmica do que está acontecendo. O Escorpião vive debaixo da pedra, né? Ele gosta de sombra, ele gosta de tudo que é escondido. Então, olha que engraçado, esses dois pontos de vista, né? Da altura e o que está por baixo, né? Então, você tem uma visão periférica, uma visão ampla do que está acontecendo, ao mesmo tempo que você tem uma visão profunda, né? De emoções, de vícios, de tudo que você tem como sombra. Eu acho que o signo de Escorpião está muito associado à sombra também, né? A sombra das pedras. Escorpião, o bicho escorpião gosta de sombra, né? Ele queima no sol, então ele não pode ficar no sol. Por isso que ele se esconde debaixo das pedras, né? Então, Saturno em Escorpião geralmente são pessoas que que tiveram confronto com a morte desde muito cedo. Elas têm quase que uma familiaridade com o assunto morte, né? Elas aprenderam a se estruturar nesse perde, sempre é uma perda, e nessa perda ela vai se reestruturando. Essa perda ela vai se reestruturando. E também são pessoas que promotores de justiça, são psicólogos, são assistentes sociais, ela lida com a perda das outras pessoas. Ela leva, né, essa estrutura ou reestrutura para pessoas que perderam, né? Perderam a sua forma, né? Um luto é uma perda de forma também, de uma certa maneira. Então, e promotores de justiça também, né? Que eles vão atrás, né, do que foi desconstruído para trazer em teoria, né? Uma justiça sobre o que foi quebrado, né? Perfeito. Outra coisa também é que a gente aprende a construir junto com o outro, né? Então, a gente está falando de Escorpião, que tem a ver com a finança dos outros, né? Tem a ver com as finanças compartilhadas, né? Então, pessoas com Saturno e Escorpião, normalmente, são ótimas administradoras de bens familiares, de bens de sociedade, são pessoas que sabem lidar com os bens de outras pessoas, né? Recursos da empresa, né? Tudo que não é dinheiro dela, mas chega até ela para ela construir, para ela organizar, dar forma, né? Melhorar os processos, né? Facilitar os processos. Eu acho que é um aspecto bem bacana do Saturno em Escorpião, tá? Negócios de família também, por mais que não seja Saturno em Câncer, eu acho que negócio de família também, porque tem muita gente que tem, aliás, muita empresa familiar, tem muita empresa familiar que geralmente é tocada por pessoas que têm Saturno em Escorpião. Porque, de uma certa forma, além do núcleo familiar, existe o núcleo também de você organizar coisas que talvez nem sejam suas, não seja de família, né? Mas que chegam até você, né? Perfeito. Tem muita coisa de herança também, tem muita questão de herança, né? Geralmente, pessoas que têm Saturno em Escorpião, elas têm essa facilidade, vamos dizer assim, de receber heranças. Ou receber dinheiro de uma forma ou inesperada, não inesperada, mas assim, morreu uma tia sua que você nunca tinha ouvido falar e veio cair na sua mão, assim, sabe? Então, eu acho que é bem interessante. Outro aspecto que eu acho muito legal também é Saturno trabalha sobre o que está se deteriorando. Eu acho muito legal essa imagem de trabalhar. Sabe, vou dar um exemplo bem bobo, assim, sabe? Sim. Sabe aquela banana que está estragada, que está completamente, assim, está quase estragada, a casca já passou do prazo, já está pretejada. Né? Exatamente. Você pega aquela banana e faz uma geleia de banana, ou um doce de banana, um bolo, qualquer coisa. Ele dá uma nova estrutura para algo que estava se deteriorando. Perfeito. Eu acho que isso é uma imagem muito bacana para a gente ilustrar o Saturno em Escorpião. Sim, sim. Que tem a ver com o regenerar, com o transformar. Sim, sim.
Mas nunca é fácil. Do jeito que eu estou falando, parece que a coisa é fácil. Sim, Nunca sim. Não, não. Sempre vai ser algo que vai dar, ou vai ser difícil por causa do Saturno, e talvez doloroso por causa do Escorpião, né? Porque faz Exatamente. parte. Exatamente. O aprendizado é sempre pela dor, nunca pelo amor, né? É. Por isso que as pessoas meio que torcem o nariz para escorpião, porque escorpião nunca é um processo fácil, né? Você precisa passar assim por de novo, eu com as minhas associações de imagens, né? Para mim, o signo do escorpião é como um buraco de fechadura. Todo mundo quer olhar para ver o que tem do outro lado, né? Todo mundo quer saber, se está lá, está escondido, né? Mas, ao mesmo tempo, é um lugar onde você tem que fazer muita força para você passar. Você tem que se contorcer, você tem que se transformar para passar por esse buraco da fechadura. E quando você sai do outro lado, você sai transformado. Então, para mim, o signo do escorpião, ele fala exatamente sobre isso. Sobre você se transformar pela dor. Às vezes, você até muda a sua forma. Forma de ser, forma de sentir, forma de pensar, forma de se relacionar. E você se transforma em outra pessoa, né? Com esse processo todo, do buraco da fechadura, que eu gostei bastante dessa imagem também. Eu e minhas associações de imagem. Eu adorei. Mas também, Ed, são pessoas muito sensíveis à depressão, porque elas estão muito em contato, muito próximo, né? Até muito, como posso falar? Muito pão, queijo, assim, sabe? Muito duro da realidade. Sim. Com um processo de perda que não são fáceis, né? E nem todas as pessoas com Saturno e Escorpião conseguem se desvencilhar de um mergulho profundo, sabe? Que talvez desemboque numa depressão. Sabe? Eu acho que tem muito a ver com a própria introspecção, que é algo típico do signo de Escorpião, a questão da introspecção. E ela pode levar exatamente a dois caminhos, tudo leva a dois caminhos. Como você falou, pode ir para um caminho de depressão, se a pessoa não consegue superar, né, aquela crise, aquele obstáculo, ou de regeneração, de renascer mais forte, né? É isso. Acho que tem esses dois caminhos. É verdade. Engraçado que assim, eu peguei algumas datas aqui associando com eventos, né? Trânsitos, né? Os trânsitos do Saturno. Escorpião, e é muito engraçado quando a gente começa a fazer Eu também. Vamos ver se a gente pegou os mesmos. E é muito interessante, é muito incrível. Para mim, é astrologia, ciência exata. Porque quando tem esses trânsitos, e assim como outros assuntos também, só que nós estamos falando de escorpião hoje, né? Mas, por exemplo, na década de 1920... você pegou desde lá? Eu também, de 24 para 26. Sim. Ele teve de novembro de 24 a dezembro de 26, mais ou menos. Sim. Eu tinha falado aqui da máfia, né? Da época do Al Capone. Tá. Não sei se foi isso que você lembrou. Eu peguei outras duas coisas. Vamos ver. Me fala primeiro o que você pegou e depois eu te falo. Tá. Então, assim, a máfia era algo assim muito, né? Que estava por baixo dos panos, né? Mais ou menos, por baixo dos panos. É meio que uma milícia daquela época, né? E teve uma grande expansão da corrupção, das drogas ilícitas, de tudo que era por baixo dos panos, né? E foi aí que o FBI começou a intensificar as investigações, justamente para prender esse tipo de coisa e para, entre aspas, moralizar, colocar ordem no galinheiro, né? Porque a corrupção estava muito, né? E outra coisa, teve uma expansão da pornografia também no mundo. Tá? Tem a ver com sexo, né? Que é o... Exatamente. Aí, que mais? Antes de você continuar, eu fiz um resuminho, só porque assim, a minha ideia era a gente ir falando dos trânsitos, mas antes falar para o pessoal, mais ou menos, o que acontece quando, assim, de uma maneira bem geral, o que acontece em termos de energia, não só para o coletivo, mas como para as pessoas individualmente, obviamente,
com esse trânsito do Saturno em Escorpião. Então, existe uma intensidade emocional maior, que todo mundo sente. As pessoas, de alguma maneira, coletivamente ou individualmente, têm que aprender a lidar com medos naquele período, com transformações, com traumas e com coisas ocultas que vêm à tona. Por isso que eu acho que depois que a gente falar, daí vai ter a ver, né? Tem a ver com transformações e regenerações, geralmente mudanças significativas em algo, em alguma área, geralmente relacionada ao escorpião, mas que tem depois um significado duradouro. Tem a ver, são momentos onde as pessoas têm mais introspecção e procuram autoconhecimento, elas olham para dentro, né, nesses períodos. Se a gente parar para pensar, são momentos... Conforme eu fui fazendo, eu fui pensando nos períodos da minha vida e realmente bate bastante, né? Também em áreas da tua vida, e daí individualmente vai depender de onde está o teu escorpião, o teu Saturno, mas são áreas onde vai haver, ou mesmo coletivamente, restrições, limitações, né? E existe alguma coisa impõe limites, desafios e superações, e as coisas ficam transparentes de uma maneira que tudo que é oculto vem à tona. Os segredos aparecem. Sim. E que tem a ver com isso que você está falando agora. Exatamente. Exatamente. Não que fique transparente, mas que as coisas elas são colocadas às claras. Elas são colocadas às claras para que isso seja organizado, entendeu? Perfeito. Porque Perfeito. assim, essa história da máfia, acho que mais do que, assim, acho que é um grande exemplo disso, né? Porque assim, estava tudo tão fora do controle, estava tudo tão desorganizado que o FBI começou a participar de uma maneira assim mais ostensiva, porque estava saindo do controle, entendeu? E tem a ver também com outro ponto ligado a Escorpião, que é isso que você está falando da máfia, que é a questão do poder. Sim. Ela estava adquirindo um pouco. E o poder tem tudo a ver com o Escorpião, né? Tudo a ver, tudo a ver. Com Saturno também. Com Saturno também. É que o Escorpião é um poder que vem como vou dizer assim, pela invisibilidade, né? Eu acho que quando você está enxergando o teu oponente, é muito mais fácil você brigar com ele. Quando você não enxerga, porque está tudo um quarto escuro, você, né, é um poder que a pessoa tem sobre você, ou uma pessoa, ou sei lá, uma situação tem sobre você, porque você não está enxergando o teu oponente. Isso é um poder. Isso é um poder também, né? Perfeito, perfeito. E aí, quem mais? Tem mais coisas aqui. Olha que engraçado. Na época acho que foi um pouco depois, né? Na época da ascensão, né, do fascismo, do nazismo também, da Ku Klux Klan, eram épocas também que vinham à tona. Isso eu peguei. Que, inclusive, quando eu estava fazendo, apareceu a ligação de um trânsito com o outro. Não sei se você chegou... E exatamente a Ku Klux Klan, exatamente um dos exemplos. Porque eles estiveram entre 24 e 26 nesse trânsito, e depois foi acontecer de novo, 30 anos depois, entre 53 e 56. O que aconteceu entre 24 e 26 que eu peguei que tinha ligação? A ascensão do Stalin com a morte do Lenin, que tem a ver com o poder, né? E que em 53, o que acontece? O Stalin morre. Exatamente. Então, assim, ele sobe em 24 com a morte do Stalin, e daí, com a morte do Lenin, e daí ele morre no próximo trânsito. Pois é como se estivesse passando o bastão, né? Exato. E a Ku Klux Klan, ela é fundada em 24. Olha só. Ela é fundada em 24, e daí, em 56, o que acontece? Acontece aquela transformação social nos Estados Unidos, liderado por ela Rosa Parks, sim, de ela se recusar exatamente da supremacia branca. É quando ela fala, não vou fazer mais. E começa aquele movimento que acaba depois
evoluindo até o Martin Luther King. Mas começa com ela, em 56, quando tem esse trânsito, em oposição a 30 anos anteriores, que começou com a Ku Klux Klan. É muito louco isso, né? Astrologia, ciência exata. Só isso que eu te falo. Falando um pouquinho mais, né, desses eventos, né? Ainda durante esse período do nazismo, do fascismo, foi quando descobriram o túmulo do Tutankhamon. Verdade, verdade. Certo? Na década de 50, mais ou menos por aí, que foi o período da Playboy, né? Que quando a Playboy foi um estouro de sucesso nos Estados Unidos. Tudo a ver. Exatamente. Tudo a ver, né? Com poder, com sexo, com tabu, com assuntos que não eram comentados na família americana, super tradicional e caretona, né? Perfeito. E aí foi também, teve um interesse muito grande, foi um despertar da pornografia pelo mundo. Assim, acho que foi o impulso, né? O start foi a produção da Playboy, né? A criação da Playboy. Mas depois ela se espalhou pelo mundo, né? E aí, os primeiros 007, que são os agentes secretos, né? Que é mais secreto do que os 007 James Bond, né? Verdade. O primeiro órgão transplantado também foi nessa década. O órgão humano transplantado foi nessa década também. E aí, fazendo um salto, não sei se você quer falar dessa década ainda. Não, mas eu tô falando... não, pode ir. Vamos para 82 a 85? Exatamente. Foi quando o Michael Jackson lançou Thriller. Que é coisa mais escorpiana do que mortos-vivos andando e dançando no meio né? E foi um sucesso absoluto, né? Acho que é meio assim... Eu não lembro quando foi, agora me lembrei do Incidente Antares. Você leu esse livro do Érico Veríssimo? Sim. Não lembro dos detalhes, mas eu lembro desse livro. Eu lia muito. Hoje em dia eu leio bem menos do que eu lia naquela época. Então, esse Incidente Antares é um livro que me marcou muito. Eu li 4 vezes esse livro. E é um livro dessa grossura, assim, né? É muito interessante porque numa greve de coveiros, os mortos ficavam insepultos. E aí eles começavam a levantar e interagir com os vivos. E aí vinham vários podres, porque, né? Não porque eles estavam mortos, mas porque eles sabiam de coisas que todo mundo falava. Morto não fala, né? Não fala, vírgula, né? É quando o Steve Jobs fundou a Apple, é isso aí. Sim, exatamente. Muito bom, é isso mesmo. E aí tem várias outras coisas, né? Gente, a crise da AIDS. Exato, eu ia falar isso agora. A crise da AIDS, gente. Exatamente. E assim, para dar um exemplo, eu não sei, assim, para dar um exemplo como isso acontece no coletivo, que é no caso... Porque a AIDS, ela foi descoberta, vamos dizer assim, identificada em 81. Ele já entrou em 82, ou seja, a gente sabe que na astrologia as energias vão acontecendo, até a gente começa a sentir um pouquinho antes. Mas como isso pode acontecer também a nível individual? Nós temos, eu não sei como foi para você, mas para mim, nesse período entre 82 e 85, que ele estava passando em Escorpião, que no meu mapa, por acaso, é na casa 5, que é a casa do sexo, foi quando eu perdi minha virgindade. Olha aí. Entendeu? Tá vendo? Foi exatamente nesse período que eu descobri o sexo, entendeu? E só que já descobri na crise, ou seja, descobri, mas já com restrição, né? Já não podia transar porque tinha toda a restrição por causa da AIDS, que também é outra coisa do Saturno. Então, e outra coisa que tem a ver com essa não é descoberta, mas a AIDS ela foi elevada à doença mundial, né? Exatamente. Ela foi elevada a uma pandemia. Vamos contar como se fosse como se fosse uma pandemia, exatamente. E o que trouxe com isso? Que tem muita cara de Saturno, uma responsabilidade sobre o sexo que você pratica. Exatamente. Não é? Exatamente. Nossa, eu acho que mais literal que isso é impossível, né? Impossível. Em termos da questão do medo e do poder, da crise de poder. Não, só lembrando que esses dois juntos também tem a ver com essa questão do poder. E também foi nessa época que aconteceu o auge da crise da Guerra Fria,
quando a União Soviética colocou aqueles mísseis nos países do leste europeu, onde ela podia atacar a Europa e os Estados Unidos. Então, houveram muitas... a China, foi quando a China se abriu, se transformou e começou a abrir o mercado pro Ocidente. Olha só que coisa mais linda isso, não é? Não é? A questão da transformação. Sobre isso, né? Está falando exatamente sobre isso, estruturar um pouco mais o mercado, falando de finanças, né? Falando de recursos. Exatamente, exatamente. Outro aspecto muito interessante também foi a popularização, entre bastante aspas, do Tantra, que na verdade ele foi completamente deturpado do objetivo original. Do que era o Tantra mesmo, né? E acabou virando assim, assunto, acabou virando esse monte de terapeuta tântrico que a gente vê até hoje, né? Tratando o sexo como uma coisa banal, tratando essa energia do Tantra, que é uma coisa divina e sagrada, como se fosse assim, não, é qualquer coisa, é produto como chama isso? Consumo? De autoconsumo, assim, sabe? É uma coisa assim, e onde você coloca a palavra sexo, opa, já tem uma certa, né? Todo mundo já se interessa, ou tem alguma coisa que vai, nossa, é proibido. Então eu quero olhar para esse buraco da fechadura, sabe? Sim. Muita gente, até hoje, né, se beneficia desse tipo de coisa e fala de Tantra como se fosse só vender sexo em pacote. Assim, não, tem uma outra coisa que eu acabei de lembrar, que eu não tinha anotado, e eu só lembrei porque o meu pai chegou a ter esse tipo de negócio, foi quando você falou que lá na outra, nos anos 50, foi quando a Playboy, né, estourou. Nesse novo trânsito, foi quando estourou as fitas cassetes, que as pessoas começaram a alugar filme pornô. Eu sei porque meu pai abriu uma locadora nessa época e o que vendia... E assim, por que eu sei isso? Porque uma das coisas que a gente ficava chocado os filmes legais, que ganhava Oscar, que era super cabeça, ele demorava 5, 6 meses para se pagar e começar a dar lucro. Os filmes pornôs, eles se pagavam em menos de uma semana. E daí você ganhava, e daí era só lucro. Por isso que todas as locadoras tinham um lado, né, o quartinho escuro. Sim. Porque é o que dava dinheiro, cara. É o que dava dinheiro. Era o que dava lucro. Entendeu? O Dark Side. É muito louco. Locadoras, né? Que foi entre outubro de 2012 e dezembro de 2014, que foi o último trânsito deles. Bom, primeiro, a maior crise e instabilidade econômica da região do euro. Foi quando, não sei se você lembra, a Grécia, a Espanha e Portugal tiveram crises absurdas a ponto de a Grécia considerar sair do euro, ser expulsa, alguma coisa assim. Não, eles queriam tirar a Grécia, queriam tirar um monte de país. Acho que tiraram a Albânia também, se não me engano, né? A Albânia acho que nem era, né? Mas não queria entrar, enfim. Mas teve essa crise absurda econômica, né? Nessa época. Foi quando, olha a loucura, quando foi revelado a espionagem da NSA em 2013 com Edward Snowden. Lembra? Olha! Veio toda aquela podridão da espionagem à tona. Inclusive a Dilma descobrindo que estava sendo espionada. Não é? Pois é. Lembra? A maior crise, né? Maior crise. E finalmente, ligando ao lado e para a gente ver como nunca ele se manifesta da mesma maneira. Né? Então, teve toda aquela crise com a AIDS nos anos 80, e dessa vez foi uma coisa mais local, que foi a crise do surto de ebola na África, em 2014, que muita gente morreu, só que não teve muita propaganda, porque era na África, né? Pois é, né? Lá. Né? E finalmente o primeiro conflito da Ucrânia, que nós estamos vivendo agora. Foi quando a Crimeia foi anexada pela Rússia. Também a questão do poder, da questão política, etc. Tal, né? É muito louco, né? É muito louco.
né? Eu acho mais legal ainda, Ed, quando a gente observa esses fatos, né, da história como uma grande espiral. A gente sempre passa pelo mesmo ponto, mas de maneira um grau diferente. acima, de várias formas, né? Então, eu acho que isso é muito interessante da gente perceber. A gente passa no mesmo ponto, nós não somos iguais, os assuntos não são, né? Quer dizer, os assuntos até são parecidos, né? Mas a abordagem a respeito deles e a resposta, a nossa resposta a respeito disso, elas vão mudando. Mas você pode ver que elas caem sempre nas mesmas, né? Nos mesmos temas. Sim. E isso sempre tabu, é descoberta, é tudo que é podre vem à tona, é a estrutura, é a reestrutura do que estava podre para voltar a trabalhar, a ser, né, organizado, útil, prático, né, pragmático. Né? Perfeito, perfeito. Eu queria fazer um fechamento. O que a gente pode dar de conselho para o pessoal que tem, né, o Saturno em Escorpião, ou enfim, ou para se preparar para o próximo trânsito, que eu nem lembro onde vai ser daqui 30 anos, né? Então, 20, 30, Olha, 40, nos anos 40, né? Sim, sim. Eu não sei se seria um conselho, mas eu acho assim. Uma mensagem final, vamos dizer. Eu acho assim que o amadurecimento, falando de Saturno, né? O amadurecimento ele vem quando a gente consegue entender as pequenas mortes, as pequenas transformações que a gente passa durante a nossa vida. Então, quando a gente entende que através das transformações que a vida nos oferece, quando você deixa de se prender a algumas coisas e deixar a mudança se manifestar na sua vida, mais a gente amadurece vamos dizer assim, dói menos, vamos dizer assim. Tá? Então, quando a gente entende que é preciso soltar, desapegar, deixar a vida fluir, a gente amadurece com mais tranquilidade, com mais serenidade, vamos dizer assim. Perfeito. Tá? Perfeito. Então é isso. Então, assim, aproveita para perceber os seus processos, aproveita para perceber o que você está apertando nas suas mãos, que vai escapar entre os dedos. Então, assim, se você percebe que dá para soltar alguma coisa, ou mesmo que você percebe que não dá para soltar, mas você precisa soltar, solta, porque aí com isso vem amadurecimento. E nada como amadurecimento a gente viver melhor, sabe? E focar numa coisa que eu acho que tem muito a ver com essa coisa do que eu comentei anteriormente, que é uma das características do escorpião. Então, quem tem isso, provavelmente a questão da introspecção e autoconhecimento. Porque a introspecção ela pode ser um ótimo caminho para você olhar para dentro, se conhecer melhor e daí sim realmente sair mais forte, mais seguro, né? A dor vai estar lá de qualquer maneira, ela vai ser mais intensa ou menos intensa, mas ela faz parte da vida. Exatamente, exatamente. E sempre que a gente fala em amadurecimento, sempre que a gente está falando de... A gente amadurece, mas talvez pela dor, talvez não, mas assim, quando a gente traz essa perspectiva da vida, que a vida ela vai ficando mais leve, né? Sim. E gosto de falar do Benjamin Button, que é aquele filme que o menino, o velhinho, nasceu, né? A criança nasceu velha e ela eu amo esse filme, eu amo. Ela foi rejuvenescendo à medida que o tempo ia passando, porque ela percebeu que ela não precisava de tudo aquilo. Ela não precisava daquela estrutura, daquela coisa rígida. Ela foi amolecendo à medida que o tempo foi passando, ela foi virando mais leve. Eu vejo muito isso quando eu atendo pessoas, principalmente com ascendente em Capricórnio. Principalmente. A pessoa ela é tomada de uma responsabilidade tão grande desde o começo da vida, né? O ascendente é o nosso comandante do barco, que ela percebe que às vezes ela leva as coisas a ferro e fogo demais. E aí ela começa a perceber que à medida que o tempo vai passando, o próprio tempo, o passar do tempo vai mostrando para ela que ela não precisa ser tão rígida assim com ela e com os outros. E com os sabe? outros. Ela pode ser um pouco mais leve, um pouco mais... E geralmente essas pessoas, elas aceitam muito melhor o tempo, a passagem do tempo. O tempo para elas, como dizia a grande Rita Lee, é um aliado. Capricorniana para pessoas que... também, né? Capricorniana também. Meu bem, astrologia é ciência exata, né? Vou falar isso até o final da minha vida. Quando elas percebem que
que elas podem lidar com isso de uma forma mais leve, é um amadurecimento que para elas, nesse caso, né, não estou falando só ascendente Capricórnio, mas para o pessoal que tem Capricórnio forte no mapa, é uma maneira de você evoluir também, né? Sim. Uma maneira de você amadurecer, mas de uma forma mais leve, né? Perfeito.